Olá, o objetivo hoje é nós passarmos algumas dicas sobre como identificar uma seita. Lembrando que a palavra seita ela pode ter muitos significados, desde a simples divergência dentro de uma religião até realmente ser um movimento desviante ou um culto, o que pode ser nocivo à humanidade. Então nós vamos nos concentrar naquilo que é uma seita pseudocristã, ou seja, aquela seita, aquele movimento sectário divergente que faz com que esse grupo seja falso cristão, pseudo-cristão. Então vamos lá, 4 perguntas que você pode fazer para identificar que o grupo é uma seita. A primeira pergunta que você deve fazer é: este grupo tem a Bíblia como palavra de Deus? Isso é uma pergunta muito importante, porque alguns grupos, principalmente os liberais, afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Se o grupo não admite que a Bíblia é a palavra de Deus, então esse grupo é um grupo sectário, é uma seita. No entanto, muitos grupos admitem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não seguem de verdade. Então existem algumas questões que nós podemos colocar dentro dessa primeira pergunta para elucidar se realmente esse grupo tem a Bíblia como palavra de Deus ou não. A primeira pergunta é: o grupo realmente segue o que a Bíblia diz? A outra pergunta é: esse grupo tem outro tipo de livro sagrado ou livro inspirado, mesmo que ele não diga que é inspirado, mas um manual de regras que não pode ser questionado? E por último, é possível questionar a palavra do líder ou de alguma elite da igreja? Se o líder não pode ser questionado, se uma elite não pode ser questionada, na verdade eles estão elevando as suas opiniões e as suas questões ao mesmo patamar da palavra de Deus, e na prática eles têm outra palavra que está ao mesmo nível da palavra de Deus. A segunda pergunta que você pode fazer é: como é que esse grupo que se denomina cristão vê a Trindade? Eles reconhecem a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se esse grupo não reconhece a Trindade, esse grupo não é um grupo cristão. A terceira pergunta é: Jesus é o único caminho para a salvação nesse grupo? Ou existem outros objetos de salvação? Aqui nós podemos incluir alguns desviantes, como: se você não fizer algo, não será salvo, mudar o dízimo, guardar o sábado ou qualquer outro tipo de obra. Porque na fé cristã as obras não são objeto para a salvação, somente fruto da nossa salvação. A nossa salvação é pela fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas as obras que nós praticamos são obras que foram separadas por Cristo para nós praticarmos, ou seja, são fruto da nossa salvação. E por último, esse grupo aceita que a salvação fora de seus termos, geralmente um grupo sectário ou uma seita, não admite que existe salvação em outras igrejas, somente debaixo do guarda-chuva daquele líder ou daquele grupo. Então aqui nós podemos incluir o risco da chamada cobertura espiritual. Não que todo grupo que acredite nesse conceito esteja desviado, mas os que se desviam acreditam que a cobertura espiritual é a base para a salvação. Lembrando que a Bíblia não aborda, pelo menos não na Nova Aliança, nenhum conceito parecido com cobertura espiritual vindo de outro homem. E ainda que exista cobertura pastoral, congregacional dentro da igreja cristã, entre outras coberturas, a única cobertura espiritual necessária e possível ao crente é a cobertura do Deus Trino. Então essas são 4 perguntas que você pode fazer para saber se um grupo ele é cristão ou pseudo-cristão. Espero que tenha ajudado, que Deus abençoe e um forte abraço.